Olá, bom dia. Começamos agora mais um programa Bom Dia Baixada aqui na Santa Cecília TV. E hoje recebemos em nossos estúdios duas figuras ilustres da região. Com a gente, o vice-prefeito de Cubatão, Donizete Tavares, e o advogado criminalista e professor universitário Paulo Roberto Bonavides. E vamos começar o programa conferindo algumas notícias. Com quase 3 anos de atraso, a presidente afastada Dilma Rousseff abriu ontem espaço em sua agenda para receber o ex-senador Eduardo Suplicy, do PT. Desde julho de 2013, ele vinha insistindo em uma audiência com a petista no Palácio do Planalto, chegando a enviar mais de 20 cartas, mas todas as tentativas acabaram canceladas pela presidente afastada. No Palácio da Alvorada, onde ela reside durante o período de afastamento, Dilma recebeu Suplicy por cerca de 40 minutos. O presidente do Conselho de Ética da Câmara, José Carlos Araújo, afirmou na tarde de ontem ter entregue ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, uma relação no que ele chamou de manobras de Eduardo Cunha para atrasar o processo de cassação de seu mandato. O processo para que o PMDBista perca o mandato tramita na casa desde 13 de outubro do ano passado e já é o mais longo da história. Segundo Araújo, desde então, o presidente se valeu do cargo de comando da Câmara para interferir nos trabalhos. A agenda entre a presidente afastada Dilma Rousseff e o ex-senador Eduardo virou até uma piada depois de 3 anos aí. Eu queria começar o programa conversando com o Donizete. Donizete, muito obrigada pela sua presença, um bom dia para você. Você é vice de Cubatão e sabe da importância do diálogo e da flexibilidade para uma liderança. Você enxerga nessa falta de flexibilidade aí da presidente Dilma uma das razões que resultaram na crise política que vivemos hoje? Bom, primeiro, bom dia, Valesca, parabenizar pelo programa, agradecer o convite, né? Cumprimentar também o meu amigo aqui, que foi meu professor, Dr. Bonavides, que a gente tem uma amizade muito grande, e a todos os ouvintes, né? Eu acho importante, eu que fui vereador por 4 mandatos, fui presidente da Câmara, hoje ocupo o cargo de vice-prefeito, o diálogo resolve em todas as... indiferente da política, eu acho que o diálogo, acho que faltou sim, faltou esse diálogo, eu acho que para o crescimento de uma cidade, para o crescimento de um país, é importante, a própria Constituição já diz, independentes, mas harmônicos, né? Então, acho que a harmonia, na hora H, cada um tem a sua competência, um de fazer leis, outro de aprovar e o outro de sancionar leis. Eu acho que isso, com certeza, faltou. E é importante que isso sirva de exemplo não só para o Brasil, mas para todos os municípios, que com certeza, quando se tem harmonia, o sucesso será de todos. Claro. Bonavides, bom dia, obrigada também pela sua presença. Eu queria saber da sua opinião, o governo Dilma Rousseff ainda tem salvação aí ou não? Bom dia, Valesca, bom dia ao vice-prefeito Donizete, querido amigo. É uma honra estar dividindo essa bancada com você, sabe da admiração, do apreço que eu tenho pela sua honestidade, pelo seu caráter íntegro como político. Então, para mim, assim, não tenho palavras para agradecer a oportunidade de estar contigo. Em relação a Dilma, o Donizete, nós tivemos a oportunidade de trabalhar junto, ele como presidente da Câmara de Cubatão e eu diretor, e eu sempre fui um técnico, né? Até como advogado, um profissional, e muitas vezes ele me falava, olha, Bonavides, tem que ter um pouco mais de jogo de cintura, né? O diálogo faz parte. Isso para um técnico realmente é complicado, o que eu senti na pele. E a Dilma sempre foi uma técnica, né? Ela serviu como secretária no Rio Grande do Sul, depois como ministra, e foi escolhida pelo presidente Lula para alcançar o posto maior e obteve êxito. E teve um relacionamento difícil com o Congresso, assim como o Collor teve lá atrás. Se nós formos lembrar o passado recente, triste da nossa história, né? O Collor também teve essa dificuldade com o Congresso e acabou tendo um afastamento. E eu vejo que isso aconteceu com ela. Por outro lado, não podemos deixar de observar que ontem 2 senadores se manifestaram, um deles conhecidíssimo de todo o país, que é o senador Romário, dizendo da possibilidade de rever o voto. E na primeira votação, pelo processamento do impeachment, tiveram 55 votos, sendo necessários 54. Esses 2
revendo o voto, já não teria o número suficiente para o afastamento dela. Então, tenho certeza que muita água ainda vai rolar por debaixo dessa ponte até o dia da votação. Perfeito. Aí já não era nem um afastamento, é a cassação, né? Porque afastada ela já está. Sim, sem dúvida. Sim. Donizete, falando aí em duas lideranças femininas do PT, você conseguiria traçar um paralelo entre a prefeita Márcia Rosa e a presidente afastada, Dilma Rousseff? Olha, veja bem, eu sou vice-prefeito da prefeita Márcia Rosa, praticamente convivo lá no gabinete, né? Tenho acesso, mas eu também tenho sempre falado com a prefeita. Acho que às vezes a gente tem que dialogar mais, ela é uma pessoa que tem dialogado, mas eu acho que é importante estar sempre junto. E principalmente, eu tenho sempre comentado, esse acesso ao legislativo, como o legislativo também acesso ao executivo. Eu acho que é importante esse trabalho em conjunto. Você vê, a Dilma, como o Bonavides falou, passou por tudo isso por essa distância. A prefeita Márcia Rosa, ela foi vereadora, já é diferente, que a Dilma não foi executiva. E também acho que falta sempre, acho que o diálogo resolve. Eu tenho feito sempre lá, como vice-prefeito, eu não tenho poder de decisão, mas a gente está sempre, eu sempre procuro, estar conversando com os vereadores também, porque eu sempre disse, a harmonia é a melhor coisa que tem. E a gente tem que tentar, eu acho que para se ter sucesso tem que ser, e dos dois lados, tanto a Câmara como a prefeita, acho que é importante um aproximar do outro, porque se ficar naquela, eu não vou, eu também não vou, isso não é bom para ninguém. Então, acho que é importante o diálogo, sempre vai resolver. Você concorda com ele? Então, concordo sempre com o Donizete, né? Não, que isso. Mas eu gostaria também de deixar registrado a todos os ouvintes, eu tive a oportunidade também de ser secretário da prefeita Márcia Rosa durante 1 ano e meio, mais ou menos, fui secretário de auditoria e controle interno, e deixar consignado aqui a minha admiração, meu respeito pela prefeita. Obviamente, o período que eu estive lá, com o Donizete, depois com o Wagner, 4 anos, e depois com a prefeita, as mudanças significativas que o governo dela fez. Eu acho que existe um divisor de águas na cidade de Cubatão. Cubatão era uma cidade que infelizmente não tinha tanta diversão para os jovens, para os adultos. Então, ela reconstruiu o Parque Anelinas. Hoje nós temos lá cinema e o empresário muito satisfeito, o cinema sempre lotado. É uma cidade que não tinha sequer um McDonald's, hoje tem McDonald's. Então, mudanças significativas no governo da prefeita Márcia Rosa, pessoa que eu tenho uma admiração, um apreço muito grande, e gostaria de deixar consignado isso daqui. Agora, mudando um pouquinho de assunto, sobre a lentidão histórica e para a votação do afastamento do Cunha, existe embasamento legal para o judiciário fazer aí algum tipo de intervenção? O Cunha, na verdade, na minha opinião, ele durou muito, né? São vários desmandos, mais de 8 inquéritos tramitando no Supremo, na Polícia Federal, com documentação vasta de contas dele no exterior. E, infelizmente, né, ele, profundo conhecedor do regimento, usava manobras e artifícios para continuar no cargo e ficou por um bom tempo, né? Espero que tenha um rápido julgamento dele e que ele possa realmente ser afastado de forma definitiva do Congresso, porque o que nós estamos precisando são de pessoas sérias e honestas. Algo que seria obrigação de qualquer cidadão, de ser humano, hoje parece que virou, né, algo diferenciado. E não é. É o mínimo que se exige de qualquer pessoa. É o que eu falo para os meus filhos, para os meus alunos, o mínimo que tem que ser é honesto. Por isso que sempre que eu posso, e não quero aqui ser repetitivo, eu cito o Donizete. Nós temos grandes amigos em comum do Poder Judiciário que estão sempre elogiando ele também de público, porque é isso. Hoje em dia, só aproveitando o ensejo, nós temos no estado de São Paulo, salvo engano, 645 municípios. Mais da metade com contas rejeitadas, mais de 300 e poucos municípios. O Donizete teve as contas dele aprovadas em 2011 e 2012, quando esteve na Câmara. E isso eu me orgulho, é um atestado de bom gestor. E é isso que a gente espera do nosso país, que nós tenhamos bons gestores. Ao final do ano, ele devolveu mais de 14 milhões. Isso aí, Bonavides, não fui eu, foi toda a equipe, né? Você fez parte, a Valquíria, tudo é a Câmara, né? Que tem bons funcionários, porque o presidente sozinho não vai a lugar nenhum. Então, agradeço toda aquela equipe que
ajudou. Sim, obrigada. Vamos conferir agora mais algumas notícias. A Prefeitura de Cubatão e a Ecovias se reúnem na tarde de hoje para discutir a falta de iluminação e deficiências de segurança no sistema Anchieta Imigrantes. Segundo a Prefeitura, há anos que motoristas de Cubatão e demais municípios da Baixada têm denunciado a ação de assaltantes nessas estradas. Entre as causas apontadas estão falhas de policiamento e deficiências estruturais nas rodovias. O caso do jovem que morreu depois de ser atingido por uma pedra na tentativa de assalto ali no trecho da Imigrantes em Cubatão era o que chamamos de tragédia anunciada. A falta de segurança atinge toda a rodovia, incluindo municípios vizinhos. Eu queria perguntar para o Donizete se a Prefeitura tentou algum contato com o governo do estado ou realizou alguma ação, Donizete, para prevenir o que aconteceu. Com certeza, a gente até ficou triste, porque o que aconteceu a gente sente como se fosse da família, um menino de 17 anos, praticamente com a vida pela frente. Isso nos entristeceu muito, mas nós estamos tomando todas as providências, a prefeita determinou, inclusive hoje teremos uma reunião com a Ecovias, com a LL, o secretário de Segurança já convocou, eu, se Deus, estarei presente. Infelizmente, nós temos que fazer um preventivo. Acho que está na hora de se unir. A Prefeitura, nós aprovamos lá a lei delegada, que é reforço para a nossa cidade. Tem que ter em conjunto. Agora, a Ecovias, eu vou dizer e sempre disse, tem um passivo muito grande com a nossa cidade. Haja vista hoje, tá as manchetes dos jornais, creio que deverá ser falado sobre a área de saúde. Nós temos lá vários acidentes na Ecovias, todos vão para a nossa cidade de Cubatão e não temos nenhuma contrapartida. A gente vê a vida em primeiro lugar. É segurança, é na saúde, agora a segurança realmente tem que se ter um trabalho em conjunto. Não um querer jogar para o outro, isso é competência de um de outro, não é competência de todos. Mas o que foi feito na área de segurança? Então, nós hoje teremos essa reunião com a Ecovias, com a LL, e para tirar uma posição, porque está demais. Hoje eu digo mesmo, eu entro em Cubatão, nós temos praticamente 3 entradas. Logo ali quando sai na Vila Natal, lá atrás da Escola do Cidadão, já teve assalto. Ontem até fiquei feliz que o policial me parou ali. A gente vem pela linha do trem, é público e notório o que aconteceu, que está aí nas redes sociais, os caras vindo no trem, nos vagões, aí me aproveita o momento. Do outro lado, vem pela Estireno lá, no viaduto. Então, nós estamos ilhados na cidade de Cubatão. Temos que ter realmente uma decisão em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o governo federal e o município para resolver esse problema, porque é inadmissível ver o que aconteceu com essa família que afetou todo o Brasil e todo o mundo, né? Que a rede social hoje está no mundo todo. Com certeza. Bonavides, com relação à segurança, existe uma dúvida aí muito grande. No seu entendimento, até onde vai a responsabilidade do Estado e começa o da Prefeitura? Então, na verdade, segurança é responsabilidade total do Estado. E assim, eu me sinto triste, revoltado com o que vem acontecendo e outras mortes irão acontecer. Porque não foi a primeira, não foi a segunda e, infelizmente, muito pouco é feito. Hoje em dia hoje de manhã eu estava ouvindo o rádio e se falou uma verdade. Onde estão as viaturas da Polícia Rodoviária? Sumiram. O efetivo da Polícia Rodoviária desapareceu. Hoje é só monitoramento e radar. E a polícia faz o seu papel preventivo. Então, se construíram paredes nas 2 laterais ali da Imigrantes, onde sabe que tem a ocorrência. Ao invés de se tirar o bandido, a Ecovias vem e fala, olha, retiramos as pedras. O Donizete disse assim com muita propriedade, o passivo que a Ecovias tem com a cidade de Cubatão, só abrindo um parênteses, um outro ponto, a prefeita sempre diz, acidentes na rodovia, tudo vai para Cubatão e a Ecovias não dá uma contrapartida do pedágio para a cidade. E essa questão da segurança, morreu um estrangeiro que veio visitar aqui a nossa Baixada Santista, infelizmente outras irão acontecer e outras pessoas estarão aqui debatendo. Então, ao invés de se ter um trabalho preventivo para que o bandido não faça isso, é preferível retirar as pedras e construir mais muros e a gente vive ilhado. Pegando até um gancho que eu esqueci, que é importante você ver, a cidade de Cubatão praticamente ela está toda monitorada. Essas que está na rede aí dos trens, aqueles
que os ladrões, aqueles meninos que foram lá assaltar, foi monitorado da prefeitura. Nós temos lá um serviço que monitora quase a cidade toda. Ficam lá, se não me engano, 2 policiais, e foi aonde pegou, foi com a nossa rede municipal. Então, nós estamos tentando fazer a nossa parte, fazendo. Agora, é o que o doutor Bonavides disse, o Estado está sendo omisso. Eu desci a serra sábado, Valesca. Eu vim de Casa Branca, desci a serra no sábado, eu fui ver uma viatura chegando em Cubatão, pela Anchieta, porque o que eles fazem? No final de semana, fecha a imigrante, você tem que vir pela Anchieta. E desci com o maior medo. E fui ver uma viatura ao chegar em Cubatão. Então, é o que ele disse. Só estão monitorando e as viaturas na rodovia para dar segurança. O pedágio mais caro do país é o nosso. Então, realmente, eu acho que está na hora de juntar forças, mas o Estado, que é o dever maior, tem que fazer a sua parte. Então, você acha que o governo estadual não tem cumprido seu papel aí com relação a... Não, realmente tem faltado, sim, porque é o que eu digo, tem que se ter os 3, município, Estado e União, mas o principal pela segurança é o Estado, e tem falhado, sim. O vice-governador é da região, você acha que ele poderia atuar mais? Com certeza, eu conheço o Márcio, eu acho que nós vou até procurá-lo também como vice-prefeito, é um cara que eu tenho um carinho muito grande, ele, o teu filho, que é o Caio, o nosso deputado, e vou procurar o Márcio, eu tenho certeza, eles tiveram já uma reunião, eu vi o prefeito de Santos também, a prefeita Márcia Rosa já convocou essa reunião, inclusive ela foi a Brasília hoje por um outro assunto, mas o nosso secretário de Segurança está com essa reunião agendada para hoje às 15 horas, e é um momento de unir forças, vamos unir forças porque não pode acontecer o que está acontecendo, a insegurança tomou conta da nossa região. Você quer fazer alguma colocação? Então, eu desci também no feriado, no domingo, e ali estava só descendo pela Anchieta. Isso. É outro absurdo que fazem com as pessoas da Baixada Santista, né? Porque fica imigrantes para os turistas e nós somos obrigados a descer pela Anchieta. Ali nas cotas tinham 2 viaturas e nada mais. Foi isso mesmo. O trânsito muito grande. Eu passei ali por volta das 18 horas e 15 minutos, já estava escuro, estava com medo, com a minha família e com medo. E falei para os meus filhos, a partir de hoje não viajo mais à noite, né, preocupado com essa violência que nós temos. Donizete, por que as ações aí só acontecem depois dessas ocorrências? Então, existe a Polícia Militar que faz um trabalho preventivo, né? Então, acho que nós estamos falando no preventivo, porque depois que acontece, você vê quem vai trazer a vida daquele menino, não é verdade? Então, o que está faltando são ações preventivas, porque depois, hoje eu já vejo até esse país, para mim, já tem que mudar muito. Tem a Polícia Militar e a Polícia Civil. E eu sou o Bonavides como criminalista, que sabe melhor do que eu, mas eu acho que tem que unificar. Nós temos que trabalhar primeiro na prevenção, porque depois que acontece, o que vai dizer? São demandas judiciais que vão para... mas não vai trazer a vida de ninguém. Então, nós estamos falhando muito no preventivo. E se você me permitir, viu, Valesca, cabe ressaltar que o monitoramento foi uma parceria com o governo federal, onde o secretário de Segurança, Armando Campina Júnior, fez um projeto brilhante e conseguiu uma verba do governo federal para monitorar a cidade. Então, é o que o Donizete falou, todos os entes devem dar a sua contribuição. Sim. E hoje lá a cidade está monitorada, está dando a sua contribuição para a população, mas os entornos ali na Henry Borden, na ferrovia e principalmente na estrada, está a desejar. Nesse caso do menino, a quem a família do rapaz deve responsabilizar? Deve entrar com uma ação contra o Estado, não tem a mínima dúvida. Só que, infelizmente, o dinheiro vai trazer alguma felicidade a essa família? Quanto vale a vida desse menino, 17 anos, que teria um futuro pela frente, primeiro ano universitário, e a carreira dele? E outra, esse dinheiro para a família... Se fosse a mim, tanto fez, tanto faz. E vai receber quando? Daqui 30, 40 anos como precatório? É difícil, né? Mas, enfim. Vamos conferir mais uma notícia. A Câmara Municipal de Cubatão aprovou a abertura do processo de cassação da prefeita Márcia Rosa, do PT, e de seu vice, Donizete Tavares, do PSC.
8 dos 11 vereadores aceitaram a denúncia contra a chefe do Executivo, acusada de improbidade administrativa e crime de responsabilidade. Os trabalhos vão começar em 5 dias e, a partir da notificação, a prefeita e o vice terão 10 dias para apresentarem a defesa e suas testemunhas. Depois disso, a comissão emitirá parecer final pela procedência ou não da acusação, a qual será submetida ao plenário da Câmara. Nós falamos aí no bloco anterior sobre o pedido de cassação do seu mandato e da prefeita Márcia Rosa, aprovado esta semana pela Câmara. Você poderia explicar para a gente o que está acontecendo, Donizete? Sim, primeiro corrigir o meu partido, que é o PSD, né? Eu fui do PSC com muito orgulho, hoje eu sou o presidente do PSD local da cidade de Cubatão. Houve um pedido de abertura de processo de cassação, que não é cassação, muita gente já foram cassados. A gente teve vários processos aí, esse agora o munícipe entrou, a meu modo de ver, tanto contra a minha prefeita Márcia Rosa, não existe fundamento nenhum jurídico, inclusive pedindo por eu ter substituído a prefeita por 15 dias, não tive nenhum ato, né? E até a prefeita, se vê, faltando 7 meses aí para terminar o mandato, eu li todo o processo e nós deveremos ser citados. Hoje tem uma comissão na Câmara e eu não tenho dúvida, Valesca, que os vereadores que lá estão vão mandar arquivar esse processo porque não tem fundamento jurídico nenhum, tanto da prefeita Márcia Rosa, que o que eu digo, a prefeita, a gente trabalha junto, que sempre tem erros na administração, lógico que tem, mas quem quer o melhor para a cidade, às vezes a gente erra, mas a gente tem que procurar consertar. Eu não sou o prefeito, sou o vice-prefeito, mas tenho participado de algumas ações e eu quero ver a minha cidade crescer. Por isso que a gente está lá. Muita gente até pergunta, poxa, você está com a prefeita há 3 anos e meio? Então a gente quer o melhor para a cidade. Agora eu não tenho dúvida quanto a esse pedido de cassação. Isso para a cidade é muito ruim. Olha, eu vou te falar, nós estamos aí, eu estou na vida pública há 25 anos praticamente, esses 3 anos e meio a gente só respondeu sobre processo, dá uma estabilidade para a cidade, porque você vê, você tem alguns ideais, os empresários que querem investir na cidade, então as pessoas têm que ter esse conhecimento que para a cidade esse tipo de política não vai a lugar nenhum, é um retrocesso. E eu não tenho dúvida, eu confio nos vereadores que lá estão. Então, por que o processo então foi instaurado? Não, eles abriram, aceitaram a denúncia, não quer dizer, eles aceitaram para analisar, é diferente da presidente Dilma, que já foi a julgamento, foi afastado, o nosso não. Eles aceitaram a denúncia para analisar. Tem uma comissão agora que foi nomeada, até o presidente é o Doda, que estudamos juntos, o Ademário acho que é o relator, e o Fábio Moura. E com certeza todos os vereadores vão votar e eu não tenho dúvida que eles farão justiça, que esse processo não tem fundamento e que ele irá para o arquivo. E até a prefeita hoje no jornal falou sobre isso. Acho que tem que se pensar, quando se entra com um processo, deveria também responsabilizar aquela pessoa que entrasse com bastante fundamento. Quem lê ali, eu vi, não tem fundamento nenhum. E eu como vice-prefeito, porque assumi 15 dias, né, já fui no polo passivo. Mas eu não tenho dúvida que tanto a prefeita Márcia Rosa como eu como vice-prefeito, a Câmara vai fazer justiça, esse processo aí ele vai para o arquivo. Mas explica para a gente, se aceitaram a denúncia, porque houve uma denúncia. Houve, o munícipe, toda a denúncia, ele entra, ele tendo domicílio eleitoral na cidade e vai para a Câmara. Existe um parecer da comissão, do jurídico da Câmara, da Comissão de Justiça, e vai para a votação. Os vereadores aceitaram, eu acho também que poderia ter arquivado, mas eles aceitaram para analisar. Mas é o que eu disse, eu não tenho dúvida que eu conheço vários vereadores que lá estão, estive com eles e conheço que a competência de cada um, eles vão fazer o que tem que ser feito, justiça. Vai ser arquivado tanto da prefeita como do vice-prefeito, que não tem, até como advogado eu li o processo, eu não vi motivo de nada que realmente levasse a uma cassação. Tá ótimo. Bonavides, pelo que você acompanhou, esse pedido tem realmente embasamento legal? Você poderia esclarecer o trâmite para o nosso telespectador? Então, no começo desse nosso bate-papo hoje, eu falei da probidade das pessoas e uma outra coisa que eu acho que o cidadão deve ter na vida é coerência. Acho que coerência é a palavra de ordem nesse momento. Não usar 2 pesos e 2 medidas. No direito, nós temos alguns institutos
que são a suspeição, o impedimento. E eu estou falando aqui como um técnico, né? O relator e o presidente da comissão, salvo o melhor juízo, pelo que eu acompanho na imprensa, são pré-candidatos à prefeitura. Sob a minha ótica do direito, já teria um impedimento, né? Porque, obviamente, tem interesse no deslinde da causa. O denunciante, salvo o melhor juízo também, é pré-candidato a vereador em um partido da oposição. Então, para bom entendedor, coerência, né? Eu me recordo também que existiram denúncias contra vereadores e que foram arquivadas ab initio, ou seja, sequer teve qualquer andamento, coerência. E parece que está meio moda no nosso país pedidos dessa natureza. Só que a lei orgânica, ela aponta quais são os crimes de responsabilidade de um prefeito, assim como a Constituição aponta os crimes de responsabilidade do presidente. Se não estiver naquele rol, e aquele rol é taxativo, não há crime de responsabilidade. Bonavides, só um ganchinho, por Pois não. favor. Você vê, tem um item lá que porque a prefeita não pagou uma associação de prefeitos, segundo ela deu entrevista ontem. Isso não é obrigação, gente. Então, que responsabilidade é essa? Falta de responsabilidade, de improbidade, né? Então, é o que eu disse. Eu não vejo ali consistência jurídica, tem que ser melhor analisado e tem que também, eu vou te ser sincero, tem que se ver para penalizar, porque senão cada dia entra um, é o que eu disse no início. A cidade, infelizmente, ela deixa de crescer por isso. Então, tem que ter, quando tiver um erro, acho que tem que se ter. E é o que eu disse, não tenho dúvida que a Câmara vai mandar. Inclusive, teve lá também um pedido contra o Wagner, que ficou 38 dias, eu tenho certeza que também será arquivado. Então, como o da prefeita Márcia Rosa, o pedido contra o vice-prefeito e contra o Wagner também, que não vi motivo nenhum para isso, vai ser arquivado os 3 pedidos. Agora, Donizete, se você for cassado, você corre o risco de ficar aí inelegível? Não, se for, a lei é clara, né? Todos que são cassados ficam inelegíveis por 8 anos, você vê como é a lei, né? Eu era presidente da Câmara e, por ser vice, já respondia a processo eleitoral. Então, a lei, ela é assim, se for cassado, lógico, você tem judiciário para recorrer, mas se realmente acontecer, você fica inelegível, aí você fala, gente, o que eu fiz? Mas eu acredito na justiça daqui, mas acredito mais na justiça divina, porque eu sempre falo, Deus está à frente de tudo. E mais uma vez eu repito, estive na Câmara e eu não tenho dúvida que será arquivado os 3 pedidos, né? Tanto da prefeita, o meu e esse que está lá do vereador Wagner também, que será arquivado. Então, qual é a defesa aí da prefeitura? Não, eu não vou dizer porque eu não recebi ainda. Então, eu só vou ver a nossa defesa quando a Câmara nos citar. Eles terão um prazo e eu, quando estiver de posse dos autos, que eu ainda não tenho, eu soube assim por meio de imprensa, quando vier os autos para a gente irá fazer a defesa, mas é o que eu repito, viu, Vanessa? Não tem, pelo que eu vi aí nos meios de comunicação, não vejo fundamento nenhum. E será arquivado. E acho que tem que pensar para se entrar com pedido de cassação. Você que tem uma vida proba, eu, por exemplo, estou há 25 anos na política, a prefeita Márcia foi dois mandatos como vereadora, 2 mandatos como prefeita, então tem que se pensar. Vamos pedir quando tiver, mas parar com esse negócio de fazer política desse lado, que com isso quem está sendo prejudicado não é só eu e a prefeita, não, ou o Wagner, vai ser a cidade de Cubatão. E eu sempre penso a cidade em primeiro lugar. Agora, como vice-prefeito, qual a sua defesa? Nesse processo, aí eu vou ter que receber, por isso que eu digo, quando eu receber, eu tenho meus advogados que irão fazer a defesa, né? Mas eu não posso dizer, porque como não tenho ainda oficialmente a denúncia em mãos, eu não posso dizer a defesa se eu não tenho praticamente ainda oficialmente a denúncia nas minhas mãos. Mas os advogados vão fazer, se Deus quiser, uma grande defesa e, mais uma vez, repito, não tenho dúvida que a Câmara vai arquivar. Bonavides, legalmente, quais devem ser os próximos passos aí em um processo como esse? Então, eles serão notificados e, como eu dizia, pelo que acompanhei também da imprensa, alguns pontos da denúncia já foram, inclusive, arquivados no Poder Judiciário, né? Então, isso é uma demonstração de que é algo que está ocorrendo em razão do período eleitoral. Nós sabemos que
Cubatão não terá reeleição, a prefeita Márcia foi reeleita, então vai ser uma disputa muito grande, com cerca de 10 pré-candidatos hoje em dia, assim como também temos na cidade vizinha de São Vicente, né, no Guarujá. Então é um período muito conturbado, mas as pessoas têm que ter coerência, insisto nessa palavra, né? Porque se a justiça já decidiu e foi arquivado, então é você querer levantar algo que já foi decidido. Então eles serão notificados e tenho certeza que a prefeita e o vice-prefeito irão apresentar as suas defesas. Os vereadores irão analisar lá na comissão com a isenção necessária. Se de repente arguirem os seus impedimentos ou suspeições em razão de serem pré-candidatos, terão o meu aplauso, né, porque a Câmara tem 11 vereadores e outros não são pré-candidatos a prefeito. Na minha visão estariam isentos, não que esses não estivessem, né? São vereadores que têm o direito de estarem se manifestando, até pelo fato de estarem na vereança, mas eu entendo que tem esse impedimento. De qualquer sorte, eles irão analisar, vão dar um parecer e depois vai ao plenário para ter o julgamento. Tem um item lá, Valesca, que, se não me falha a memória, eu li, dizendo que na eleição usaram os computadores. Se não me engano, tem isso pelo meio de imprensa, eu vi. Esse processo já está arquivado pelo TSE. Então, quer dizer, está alegando uma coisa que já está arquivado pelo próprio órgão maior do país, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Então, é o que eu disse, não tem fundamento, não tem mesmo, e eu não vejo sucesso. Sim, eu não tenho dúvida e repito, a Câmara vai arquivar isso porque não tem motivo para que realmente a gente seja caçado. Claro. Agora, Bonavides, eu queria que você explicasse a diferença desse processo de Cubatão e o da ex-presidente Dilma Rousseff. Na verdade, o da Dilma, o que aconteceu? Houve essa fase que está tendo aqui em Cubatão, a Dilma já passou por esse processo, né? Agora ela está afastada, vai juntar provas. Ontem foi o último dia para que ela juntasse provas, inclusive ela está, pelo que eu acompanhei da imprensa, o advogado dela, que é um brilhante advogado, Zé Eduardo Cardoso, tive a oportunidade de ser aluno dele, foi ministro da Justiça, depois advogado-geral da União. Ele iria juntar esses áudios, outros que vazaram agora, colocando a cúpula do PMDB, e aí vai ter o julgamento para ver se realmente ele é afastado em definitivo. Nós temos a situação do Michel Temer, que também não é fácil. Ontem ou anteontem entraram com pedido de impeachment de um ministro do Supremo, o ministro Fux. É aquilo que eu falei, está na moda, né? Sim, sim. Desses pedidos de impedimento. É bom para o país e é bom para a democracia. Claro. Porém, concordo com o vice-prefeito que essas pessoas devem ser responsabilizadas. Se o pedido for julgado procedente, ótimo, ela tinha razão e, portanto, as pessoas foram afastadas. Por outro lado, se esse pedido for arquivado ou não obtiver o resultado satisfatório, claro que é uma decisão política também das casas, essa pessoa deveria ser responsabilizada, inclusive materialmente, indenizando aqueles que sofreram os danos. Porque o político tem a sua imagem. Hoje em dia a classe política já é desgastada por natureza. Os poucos que se salvam sofrem essas injustiças. E como é que fica essa marca? E lá no pedido, Bonavides, eu vi pela imprensa, está lá. Por que pediram do vice? Porque ele substituiu ou aquele que venha substituir. E nos 15 dias, acho que você estava até lá comigo, eu não assinei nenhum decreto, nada, apenas fiquei. Então, quer dizer, é o que eu disse, nem a prefeita, nem esse contra o vice, nem aquele, tem um pedido lá contra nada, não tem que ir para frente, porque não tem fundamento, é o que você disse. Tem que se pensar, acho que tem que fazer política com o pé no chão e com seriedade. Bonavides, o motivo é o mesmo, é a improbidade administrativa, mas basicamente, qual a diferença entre os dois? O da presidente apontam os problemas de pedaladas fiscais, né? E aqui em Cubatão eles apontam uma série de questões, como o Donizete levantou, ela não pagou a associação dos prefeitos, Sim. Então, crime de responsabilidade. Danado de bom. Teve um festival nordestino, Danado de Bom, que aliás eu tive a oportunidade de participar em 2 ocasiões, excelente. Mais de 100 mil pessoas, pessoas pobres, pessoas que não teriam jamais uma oportunidade de assistir um show daquele, né, de nível nacional.
Então está dando. E a maioria da oportunidade. verba foi pela Lei Rouanet, os empresários, né? Quer dizer, da prefeitura, ontem até numa entrevista, foi pouco. Exatamente. Eles estão levantando. Então as pessoas não têm conhecimento alegria e que nesse trouxe a período cidade. político elas vão denunciando. E esse último danado de bom, eu já não estava mais em Cubatão, então eu estou tranquilo para falar isso, mas pelo que eu acompanhei, foi patrocínio de empresas privadas. Né? Então está dando oportunidade para aquele povo que tem muito Todos pouco. os shows foram pagos pela Lei Rouanet. Então, Fernando disse isso ontem. E o Fernando, o ex-secretário de comunicação, que hoje está o do ID lá. E então é assim, é muito difícil. Então as pessoas vão apontando, né, aquilo que pode ter sido feito ou deixado de ter feito. Então o prefeito responde pela ação ou pela omissão e aí se coloca como se fosse crime de responsabilidade. Mas aquele rol é taxativo. Se não tiver naquele rol, não é crime. E a prefeita tem uma fala que eu concordo com ela 100%. Ganha na urna. Democracia é isso. Né? É muito chororô nesse país. O que aconteceu com a Dilma, se houve crime e entenderem que houve crime, afasta. Não só a Dilma, prefeito de Cubatão, São Vicente, Serra Negra, aonde for. Agora, se não tiver crime, não tem terceiro turno. Vai ter que aguentar aquele que ganhou nas urnas. Foi o preferido. Isso vale para as instituições, vale para tudo. O que vale é a democracia, a vontade dos eleitores. Claro, claro. Praticamente o mandato já está no final, né? Tem que pensar, é o que eu disse, vamos pensar na cidade, né, gente? Vamos pensar sério, pensar grande, né? Isso é que eu penso, né, Valesca? E eu fico até hora triste. Ainda bem que o rito processual aqui é diferente, porque senão quantas vezes eu e a Márcia seria afastado para depois, né? E hoje a gente tem a inversão do ônus da prova. Antigamente, o que se fala na lei, que até o Bonavides me ensinou isso, quem acusa tem o ônus da prova. Hoje está invertendo tudo. Hoje a pessoa é acusada, quem tem que provar que é inocente inverteu tudo, né? Mas... E só também, para finalizar esse assunto da minha parte, eu gostaria de colocar, a gente aqui vem fazendo assim uma defesa veemente da democracia, do rito. Cubatão tem muita coisa para melhorar, a gente sabe em todas as cidades. Todas as cidades. Porque senão parece assim, não, é o país da maravilha. Não é. De jeito nenhum. A saúde tem que melhorar, a segurança, nós falamos que melhorar. Sim, tem muita Por isso coisa. que as pessoas sérias estão lá para estar resolvendo essas questões e melhorando. Isso em todas as cidades. Todas as cidades então a da gente região. sabe que tem muita coisa a se fazer. Tem, é verdade. Agora, tem que ter responsabilidade. Claro. Vamos agora conferir mais algumas notícias. Um áudio que está circulando por WhatsApp reforçou a suspeita de um esquema de desvio de vagas de emprego do posto de atendimento ao trabalhador de Cubatão. O caso levou ao afastamento de uma servidora pública que trabalhava na unidade. A prefeitura afirma ter encaminhado o caso para uma comissão de investigação no departamento jurídico. Uma sindicância vai ser aberta para que a servidora preste depoimento. A inauguração do Viaduto do Sol, na entrada de Praia Grande, pela Rodovia dos Imigrantes, que estava marcada para ontem, foi adiada para o próximo dia 15. Segundo a Prefeitura, a mudança foi uma solicitação do Palácio dos Bandeirantes para que o governador Geraldo Alckmin esteja presente. Apesar da cerimônia, os motoristas já trafegam pela via. A obra foi realizada na Avenida Ayrton Senna da Silva, com o objetivo de minimizar os congestionamentos na saída da cidade. Donizete, no finalzinho do bloco anterior, nós falamos aí sobre um suposto esquema que está acontecendo no pátio de Cubatão. Explica isso aí para a gente. Olha, eu tomei conhecimento também, né, pelos meios de comunicação e a gente depois esteve mais lá participando. Eu passo toda manhã ali caminhando, 5h30 da manhã, 6 horas, eu vi aquela fila do pátio, que tristeza que nos dava, Valesca. E hoje também tem que se falar. Cubatão, com o fechamento da Uzi Minas, a região toda perdemos aí no ICMS, que não foi pauta, mas é bem significante. E houve essa denúncia, o que a prefeita fez de imediato? Colocou uma comissão de sindicância, onde todos vão ser ouvidos, a que foi acusada, os que trabalham juntos. Então, o que a gente espera? Esperar o finalmente aí para se decidir o que será feito. Mas foi feito, todos os procedimentos foram feitos, a prefeita abriu uma comissão, já estão ouvindo algumas pessoas, o secretário Benicasa tomou as providências assim que soube. Então, eu prefiro assim aguardar o desmembramento disso, mas já tem a comissão formada para que se realmente teve culpados e se não teve também, a comissão está lá para isso, com vários órgãos, principalmente o departamento jurídico, e já estão
vendo aí e com certeza terá um desfecho, ou absolvendo ou acusando. Então, a comissão é super competente e vai apurar. Claro. Bonavides, qual aí a penalidade para servidores envolvidos em práticas como essa? Vai desde uma advertência até a exoneração, né? Mas eu queria registrar também a admiração que eu tenho pelo secretário Benicasma, secretário de Emprego, um homem que veio da iniciativa privada e faz um trabalho assim louvável na secretaria. Agora eu fico imaginando se aquele munícipe que fez a denúncia em razão da prefeita e do vice-prefeito, observando essa matéria que saiu no jornal ontem, fizesse, porque a matéria diz que uma servidora estaria favorecendo determinado vereador e o seu chefe de gabinete. Sim. Se aquele munícipe que fez a denúncia contra a prefeita e contra o vice, fizesse contra o vereador, como é que ficaria a situação? Porque citou o nome de um chefe de gabinete, de um vereador e do vereador. Então é aquilo que eu falo, é coerência. Eu tenho, para mim, que de repente esse áudio pode ser um áudio isolado, pode ser um áudio que queira estar prejudicando ou favorecendo alguém. Tudo tem que ser apurado. Claro. Mas se, volto a insistir, esse munícipe denunciante denunciasse o vereador, como que agiria a casa? Não é verdade? Sim, Seriam dois pesos e duas medidas? Então é coerência que tem que se ter, né? Tem que ter muita calma nesse momento de turbulência. Se você não tiver a serenidade, principalmente os homens públicos, os gestores, aí a coisa se complica, né? Então tem que ser apurado. A servidora foi afastada, foi para uma outra secretaria. Tem que fazer uma perícia, porque pelo WhatsApp tem apenas a voz, não tem a imagem, né? E aí ela pode receber, pode ser absolvida, se não foi ela, mas pode ter uma advertência, pode ter uma censura, como também pode ser exonerada a bem do serviço público, porque é o que o Donizete falou. É uma pena, e quando eu estive lá eu via isso, filas enormes, a partir das 5 horas da manhã, as pessoas indo em busca de um trabalho, hoje em dia 12 milhões de desempregados, e aí descobrir que ali dentro tem alguém favorecendo um vereador ou quem quer que seja. Isso é inadmissível. Donizete, caso você fique inelegível, qual vai ser aí a sua postura, então? Bom, primeiro eu acredito em Deus que isso não vai acontecer. E na própria Câmara, como eu disse, que eles vão arquivar. O que eu vou fazer? Vou tocar minha vida, eu sou advogado, né? A gente continua, eu moro em Cubatão desde que vim para cá, vou continuar sempre amando aquela cidade, mas eu vou te ser sincero, Valesca, eu não chego a pensar, não, eu sou otimista e eu acho que eu sempre disse, tem que se fazer justiça. E eu não tenho dúvida que a justiça, a Câmara vai arquivar esse processo e a justiça divina é a maior. Eu não tenho dúvida, eu nem penso nesse lado, eu sou bem otimista. E principalmente, é o que eu sempre falo, quando você está com a consciência tranquila, eu falo aqui bem tranquilo, porque eu não vejo motivo nenhum, nem para a prefeita, nem para mim, nem esse pedido que está lá do Wagner. Então, vai ser arquivado e eu sempre disse, o futuro sempre Deus está na mão de Deus. E o que vier a acontecer, eu estou pronto para tudo. Que eu peço a Deus muita saúde, muita paz. E eu digo para você, o meu objetivo maior, que eu sempre pensei, e eu até preocupo com o futuro que está vindo aí, é momento de eleição, a gente tem que pensar primeiro na cidade, deixar os ideais, indiferente quem vai ser o prefeito no futuro, a partir de janeiro, estarei lá gostando da minha cidade, dando a minha contribuição, com mandato ou sem mandato, porque eu amo Cubatão, indiferente de ter mandato ou não. Fiquei fora há 4 anos. Sim. Agora, se isso não acontecer, você vai disputar aí contra a prefeita? Não, eu vou colocar no momento oportuno a gente como pré-candidato, né? Hoje a lei é bem clara, né? A gente é pré-candidato e com certeza o futuro está na mão de Deus e do povo, mas com certeza nosso nome estará lá hoje como pré-candidato também a prefeito. Então você vai ser adversário da prefeita? Não é adversário. Eu tenho um partido que é o PSD, né? Eu disse para ela tem hoje um pré-candidato dela que é o Fábio Inácio. Não é porque
seria assim, adversários políticos é uma coisa, ela tem um candidato, um pré-candidato, que é o Fábio, e eu sou pré-candidato pelo PSD. Acho que a gente tem que separar a política, porque o que existe hoje, que eu sempre penso, todos querem o melhor para a cidade de Cubatão. Perfeito. A prefeita Márcia Rosa quer o melhor, eu também quero, e o povo é que vai decidir no momento oportuno, certo? Então, pode ficar à vontade para fazer alguma última colocação, porque a gente já está acabando o programa. Eu queria agradecer, né, a você e toda a sua equipe, o Duílio, todos que estão presentes, a todos os telespectadores, e agradecer essa oportunidade que a gente tem aqui, e vamos assim pensar para os cubatenses, vamos unir forças, pensar primeiro na cidade, os nossos ideais, acho que cada um tem um, mas o meu ideal, Valesca, é o Bonavides. Quero também agradecer e agradecer por tudo que ele foi com a gente lá em Cubatão, pelo trabalho que ele fez. Sim. E dizer o seguinte, Cubatão está acima de tudo. Para mim não importa quem será o futuro governante, a cidade de Cubatão em primeiro lugar. Muito obrigado. Que Deus proteja, que a gente não venha aqui falar mais de falta de segurança, sim, com muita segurança. Donizete, muito obrigada pela sua presença. Bonavides, as últimas considerações, Queria agradecer também, Valesca, pelo convite. Agradecer, é uma honra estar dividindo aqui a bancada com o Donizete. Saudar o Luíde também, uma belíssima aquisição para a cidade de Cubatão, secretário de Comunicação. Dizer que eu fiquei em Cubatão por 6 anos, aprendi a amar a cidade de Cubatão, hoje gosto como se fosse a minha cidade, cidade de Santos. Dei o meu suor e o meu sangue, porque lá nós temos uma população sofrida, uma população que merece respeito, e eu como homem público, ocupando cargos relevantes, sempre irei honrar e procurar fazer o melhor pelos excluídos e pelos necessitados. Eu tenho certeza que essa é a minha missão e me sinto honrado de ter dado a minha contribuição. Muito obrigada, Bonavides. Obrigado, bom dia. E o Bom Dia Baixada fica por aqui. Para você, um bom dia e até amanhã.